Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra última sesión del Congreso Internacional de Filosofía. Ha sido verdaderamente muy interesante todas y cada una de las mesas y esta no es la excepción. Quiero presentarles a Camila Bravo, está junto conmigo, mi nombre es Ivette Esis, en la moderación de esta mesa. Camila, te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Ivette. Damos la bienvenida a nuestros ponentes, el señor Rafael Menguer-Vikovsky y las profesoras Larisa Rocha de Paula Pessoa y Mariana Caroline Pereira Félix, a quienes agradecemos por participar de nuestra actividad. Ellos contarán con 20 minutos máximos para cada una de sus ponencias. Comenzamos con el señor Rafael Menguer-Vikovsky dos Santos, desde Brasil, de la Universidade de Franca do Brasil, quien presenta su exposición titulada Reflexión sobre la protección de datos virtuales por parte del Estado brasileño a través de las modificaciones generadas por COVID-19. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Franca de Sao Paulo y licenciado en Tecnología Superior en Gestión de Servicios Jurídicos, Notarios y de Registro en la Universidad Paulista. Comienza su presentación el señor Rafael Menguer-Vikovsky. Olá, agradeço as apresentações. Perdão, caiu a internet aqui por um momento, já consegui retornar. Peço permissão, então, para agradecer a todos e começar as apresentações. Vou compartilhar os slides do meu trabalho. Rafael, a gente não consegue te ver. Me ver? Não conseguimos te ver. Ué? Doutora Camila, doutor Enan, consegue me ver? Eu posso ver você. Doutora Ivete? Eu não. Ué? Eu estou olhando a apresentação. Ah, tá bom. Ok. Todos conseguem ver a apresentação? Opa, acho que até eu voltei para... Pronto. Todos conseguem ver perfeitamente? Doutora Ivete? Sim, continua, Rafael. Perfeito. Sim. Bom, primeiramente, agradecer a todos. Peço desculpas que a minha internet caiu agora há pouco, consegui voltar. Agradecer, primeiramente, à Universidade Autônoma do Chile, agradecer à banca, agradecer à doutora Ivete pela oportunidade e pelos problemas técnicos, me desculpem novamente. O nome do meu trabalho é Reflexão sobre a Proteção de Dados Virtuais pelo Estado brasileiro através das modificações geradas pela Covid-19. O meu nome, por óbvio, a doutora Camila já me apresentou, já disse que eu sou graduando pela Universidade Paulista e pela Faculdade de Direito de Franca. A metodologia de meu trabalho foi um estudo desenvolvido a partir do método de pesquisa e análise de conteúdo biográfico e documental. A pesquisa biográfica desenvolveu os principais conceitos, as principais palavras-chave de meu trabalho, pandemia, direito digital e proteção de dados, que são as principais esferas do trabalho, o direito digital envolvendo com a pandemia e a proteção e a tutela de dados. A pesquisa documental eu me utilizei de leis federais. A problemática investigada em meu trabalho foi estabelecer quais foram essas principais alterações e modificações mais relevantes, sendo elas fundadas pela Covid-19 em relação à proteção de dados, ou seja, a proteção de dados pessoais dos indivíduos. Eu ressalto novamente a metodologia e pesquisa de análise de conteúdo biográfico e documental e o método dedutivo, a qual me utilizei para resolver problemas relacionados ao raciocínio lógico sistemático, onde eu parto de uma premissa maior para uma premissa menor. Ressalto que todo o corpo jurídico brasileiro sofreu modificações causadas pela pandemia, tanto na esfera do direito digital, quanto no direito civil, direito do trabalho, entre outros. Diversas normativas, diversos decretos, diversas considerações foram feitas, tanto na parte administrativa, quanto na parte legislativa. Os objetivos de meu trabalho. O objetivo geral, por óbvio, é expor quais foram essas principais inovações e modificações pertinentes aos dados pessoais. Já o objetivo especial é ressaltar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que entrou em vigor agora em meio à pandemia. A lei ela foi promulgada em 2018, na época o presidente era o Dr. Michel Temer, atualmente o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, e a Lei Geral de
Proteção de Dados iria entrar em vigor somente em 2021. Todavia, o presidente achou melhor entrar agora em 2020 com a entrada da lei em vigor. Portanto, diversas modificações e considerações são feitas junto com essas modificações da pandemia, quanto pela Lei Geral de Proteção de Dados. Duas grandes fundamentações dentro dessa área que geraram essa modificação extensa, tanto pela pandemia quanto uma lei específica que surgiu em 2018, que agora está começando a valer. O desenvolvimento do meu trabalho, por óbvio, trata primeiramente da proteção da sociedade em face ao coronavírus. Por óbvio, estabelecemos diversas reuniões remotas, como a que estamos aqui hoje, trabalho em home office estabelecido em todos os tribunais, tanto de primeira instância quanto de segunda instância, os tribunais superiores, STJ, TSE, entre outros, todos eles estabeleceram o home office. Todavia, diversas normativas também foram lançadas em empresas, as agências regulamentadoras, quanto a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANTAC, a ANTT, entre outras, todas elas lançaram normativas estabelecendo o trabalho remoto, portanto, pela proteção dos seus trabalhadores quanto da sociedade brasileira. Outras normativas lançadas, temos o Decreto Legislativo número 6. O Decreto Legislativo número 6 estabeleceu no Brasil o período de calamidade pública até o dia 31 de dezembro desse ano. Provavelmente será prorrogado ainda por um período do ano de 2021. Bem como tivemos também a mensagem número 93 do presidente Jair Messias Bolsonaro, que pediu ao Congresso Nacional que fosse estabelecido essa normativa, o Decreto Legislativo número 6. Outra lei é a Lei 13.978, a Lei do Coronavírus. A lei estabeleceu diversas normativas que eu vou tratar aqui abaixo. Diversas dessas medidas ocorreram principalmente contra as pessoas diagnosticadas contra a Covid-19. Para o distanciamento social, para impedir a infecção de novos indivíduos. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, nós tivemos 7 constituições, essa é a 7ª, estabeleceu diversos direitos fundamentais, por óbvio, e entre esses direitos está a tutela e a proteção de dados pessoais. Eu ressaltei já antes, primeiramente, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Lei do Coronavírus. Ela estabeleceu diversas regulamentações, diversas alterações, entre elas, a relevante para a esfera do direito digital está o artigo 6º. Tem os artigos 6º-A, 6º-B e 6º-C. Todavia, o principal é o artigo 6º. Ele trata das divulgações pertinentes de dados pessoais à saúde pública, tanto a saúde pública quanto a privada. Ressalta principalmente os suspeitos ou confirmados do coronavírus. O artigo 6º, parágrafo 1º, trata de empresas privadas e dos órgãos governamentais, ressaltando principalmente que as empresas privadas devem compartilhar os dados de seus funcionários com esses órgãos governamentais em prol da saúde pública, para que os dados sejam guardados com esses órgãos. Ou seja, todos aqueles funcionários que forem diagnosticados com o coronavírus, ou aqueles que estão ainda em casos suspeitos, devem ser informados a esses órgãos, como a Anvisa, Ministério da Saúde, entre outros. Eu ressalto no artigo 6º, parágrafo 2º, o Ministério da Saúde deve manter esses dados atualizados. Ressalto o seguinte, muitos dados e pouco tempo para análise e a contagem. O que significa isso? Todos devem saber a esse ponto que o Brasil tem um sistema de dados do Ministério da Saúde que postam a cada 24 horas todos os novos casos, os suspeitos, os óbitos, entre outros. Todos eles devem ser atualizados diariamente, a cada 24 horas. Todavia, como são muitos dados, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal brasileiro, a cidade de Brasília. São muitos estados e pouco tempo para serem analisados. Portanto, diversos erros administrativos, equívocos, procedimentais devem ocorrer nessa análise. Tanto que esses dados não são todos conseguem ser catalogados, principalmente o número de recuperados. O número de recuperados da somatória dos estados é diferente da somatória do Ministério da Saúde, porque o próprio Ministério não conseguiu oficializar isso em 24 horas. É muito pouco tempo, muitos poucos funcionários para uma análise gigantesca de documentos que chega às portas do Ministério da Saúde, mas eles devem analisar e manter atualizado. Todavia, o governo brasileiro não consegue. Houve diversas tentativas de evitar o preconceito e segregação social. O que significa? Diversas pessoas tinham medo, principalmente, de serem
ocorrer um distanciamento social da própria família e da próprio coletivo dessa pessoa que tivesse pegado o coronavírus, tivesse contaminado. O que não ocorreu em grande escala no Brasil. Diversos casos pontuais ocorreram no Brasil de segregação social, de separação de certas pessoas. Certas pessoas no começo da pandemia chegaram a fugir dos hospitais com medo de serem mandadas para Brasília, de serem postas em uma quarentena rígida, entre outros. Mas isso não aconteceu em larga escala no Brasil, como ocorreu em outros países vizinhos. O direito ao sigilo, evitar que dados caiam nas mãos de terceiro. Como eu disse, o artigo 6 estabelece que esses dados devem ser dados aos órgãos governamentais, às autoridades brasileiras. Não deve ser dado a qualquer pessoa, não deve ser dado a qualquer terceiro, e sim a pessoas responsabilizadas por esses dados. Esses dados devem estar em mãos corretas e nas mãos das entidades governamentais, não em entidades quaisquer, não em mãos de outras empresas privadas que não deveriam ter acesso a esses dados. As pessoas que devem ter acesso a esses dados são as pessoas a quais o funcionário trabalha na empresa, ou seja, seus empregadores, e os órgãos governamentais. Esses dados não devem cair em mãos de qualquer outra pessoa, sobre o perigo de ocorrer segregação social ou preconceito, conforme a exposição de motivos da própria lei, ou qualquer abuso de direito proveniente da constatação que a pessoa está contaminada ou em casos suspeitos. Ressalto, por fim, como eu disse anteriormente, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela teve sua entrada em vigência por pedido do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, a qual trata novas direções da proteção de dados. Essa nova lei gera diversas modificações e alterações, tanto no corpo jurídico brasileiro quanto nas empresas. É uma nova tutela, novos princípios, novas garantias fundamentais são estabelecidas tanto para as pessoas naturais quanto para as pessoas jurídicas. Novos contratos, novos acordos, nova gerência, nova administração quanto a esses dados serão feitas por causa dessa lei em todo o corpo jurídico vigente e tanto quanto as empresas. Ressalto, pois, que em 2018 estávamos no plano do pleito eleitoral, a qual o senhor Jair Messias Bolsonaro foi eleito. Ele, junto com seu ministro da Economia, Paulo Guedes, estabeleceram novas diretrizes, tanto na proteção de dados, quanto na parte econômica, administrativa. Tivemos na parte econômica a Lei da Liberdade Econômica, que estabeleceu diversas diretrizes liberais, diversas diretrizes ideológicas. Portanto, ao meu ver, essa Lei Geral de Proteção de Dados será utilizada pelo presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em prol dessas direções, tanto ideológicas por parte da gestão governamental do presidente e seus filhos, quanto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em prol da economia liberal. Ou seja, essa lei materializará um espelho do governo, um espelho do Distrito Federal, em face à sociedade brasileira e todas aquelas promessas de campanha feitas em 2018. Promessas que ressaltam mais a parte ideológica do presidente, quanto a parte liberal econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ressalto, por fim, novamente, que eu acabei de falar. Vou para a parte de considerações finais do meu trabalho, as conclusões. Ressalto, novamente, os métodos de pesquisa bibliográfica documental, a metodologia dedutiva para os problemas relacionados ao raciocínio lógico sistemático. As modificações, elas foram essenciais, todavia, ressalto que elas abrem certos problemas do abuso de direitos, certas aberturas a esses abusos, o que não foi bem administrado pelo governo brasileiro. Houve uma má administração, uma má gerência e uma falta de caráter dos próprios indivíduos, os nossos governantes, os nossos governadores, os nossos prefeitos, entre outros. Ressalto, por fim, que a marca nacional da pandemia é deixada em todo o corpo jurídico brasileiro. E as nossas novas direções vão ser fundadas tanto no viés político, quanto no normativo e quanto no social. Ressalto, por fim, as referências utilizadas no resumo expandido. Passo a palavra de volta à banca, agradeço. Meu muito obrigado à Universidade Autônoma do Chile. Meu muito obrigado. Muito obrigado. Muchas gracias. Le damos las gracias al profesor
Rafael Menguer Vikovsky. Ahora damos la bienvenida también desde Brasil a nuestras presentadoras, a las profesoras Larisa Rocha de Paula Pessoa de la Universidad Federal do Ceará. Ella es académica en la maestría en Derecho de la UFC. Su línea de concentración es en Constitución y Pensamiento Jurídico y además es estudiante de posgrado en Procedimiento Civil de la Universidad de Fortaleza. Asimismo, y también desde Brasil, presentamos a la profesora Mariana Caroline Pereira Félix, de la Universidad Federal do Ceará. Ella es académico en la maestría en Derecho también de la UFC y su línea de concentración es en Constitución y Pensamiento Jurídico. Además, se especializa en Derecho y Procedimiento Tributario de la Universidad de Fortaleza. Ellas presentan su exposición titulada Algoritmo, ¿hay libertad? Comienzan entonces su presentación las profesoras Larisa Rocha de Paula Pessoa y Mariana Caroline Pereira Félix. Buenas tardes, saludo a todos los presentes en este evento. Mi nombre es Larisa y esta es la Mariana. La investigación se titula Algoritmo a Liberdad. Las tecnologías de la información han impulsado grandes transformaciones sociales, culturales y políticas, dando origen a la era de la información, donde la comunicación y el acceso a las noticias pueden ser hecho de forma global, adentrando los límites de las fronteras geográficas entre los países. Aunque las tecnologías possam incontáveis benefícios, algunas distorsiones en el ciberespacio pueden ocasionar riesgos a la democracia y la propia autodeterminación informativa de los individuos. En consecuencia, apunta una objetificación de los datos una vez que se ven las personas como productos, siendo sus preferencias vigiladas y manipuladas con la utilización de la inteligencia artificial. En ese contexto, la sociedad se encontra inmersa en una vigilancia líquida, cuando todo el comportamiento humano es monitorado de forma a obtener informaciones y generar datos para que sean procesados, checados y utilizados muchas veces de modo obscuro o de manera arbitrária por los empresarios de distintas ramas en la Internet. Además, la neurociencia reformó la percepción que se tiene a respecto de la racionalidad humana, pues actualmente entiende que los seres humanos también son capaces de realizar decisiones rápidas y racionales, principalmente cuando la tomada de decisión es influenciada por estereotipos, parcialidad y otros factores. Con los avances de las tecnologías, cada vez más fácil identificar y prevenir o humano bien como inducirlo para el fin, muchas veces inconsciente. Continuando en este sentido, la ilusión de la gratuidad de los servicios de redes sociales ha facilitado la adhesión de las personas para que ya no pueden vivir sin ellos. Esta dependencia de los usuarios de las redes sociales se refleja en la sociedad, la política y en su propia vida privada. La pesquisa cuestiona lo que está por detrás del algoritmo, del monitoreo y de la manipulación de las personas en el ciberespacio. Presenta como objetivo analizar los intereses involucrados, políticos, económicos y sociales, en la manipulación de personas por medio de las tecnologías de la información, sobre todo por el uso de la inteligencia artificial.
La importancia del estudio radica en el escenario actual en el que se encuentra inmersa la sociedad, siendo necesario esclarecer formas de salvaguardar a los usuarios en las redes sociales, principalmente con una legislación eficiente y eficaz ante los riesgos derivados de las transformaciones en las relaciones sociales provocadas por las tecnologías de la información. En el caso brasileño, se tiene la necesidad de implementación de la Ley General de Protección de Datos y observancia de la General Data Protection Regulation, en el sentido de protección al individuo. El conocimiento se ve desde una perspectiva más empírica a través del estudio de los órganos de los sentidos, buscando comprender el proceso cognitivo. Usando técnicas a través del estudio de la neurociencia, se permite una comprensión más sofisticada del cerebro y el proceso de toma de decisiones. Para tanto, es necesario estudiar las implicaciones legales, morales y sociales de estos avances. Las empresas están invirtiendo cada vez más en el desarrollo de la inteligencia artificial, mejorando la elaboración del algoritmo, haciéndola cada vez más capaz en un proceso de mejora constante. El conocer de conocer en detalle a sus usuarios. La difusión del conocimiento es una forma de evaluar mejor qué hay detrás de los algoritmos. Este estudio, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes, obrigada por su presentación. Damos ahora paso a la doctora Ivette para que nos ayude con el bloque de preguntas del público. Bien, muchísimas gracias Camila y gracias a Rafael, a Larisa y a Mariana por sus presentaciones. Yo invito a nuestro público a hacer preguntas. Hay una casilla de preguntas y respuestas. Pueden perfectamente hacerlas a través del chat y nosotros vamos haciéndole a su vez las preguntas a nuestros panelistas la tarde de hoy. Pero mientras eso sucede, yo tengo algunas preguntas. E la primeira pergunta é para Rafael. Rafael, eu tenho uma pergunta para você, que é muito interessante o que você estava comentando, que desde 2018 há uma lei no Brasil, que é a Lei 13.709, uma lei geral de proteção de dados, mas vocês têm agora, a partir de 2020, por causa da pandemia, uma lei especial que é a lei do coronavírus. Então, para mim ficou bem interessante o que você estava comentando, que é, claro, criaram novas garantias fundamentais para as pessoas. Porque, claro, não é para uma pessoa que ficou doente, que tem suspeito de ter o coronavírus, mas ele ainda não sabe. Olha, fica constrangido, porque de alguma forma ele pode ser, não sei como estão sendo as coisas no Brasil, mas aqui no Chile, quando as pessoas aparecem naquele registro de pessoas que são suspeitas, podem até ter problemas com as autoridades. Então, você por acaso tem dados de quantas pessoas tiveram problemas por causa dessa falta de atualização de dados entre o Ministério e as outras autoridades que ficam envolvidas por causa dessa lei de coronavírus? En español estoy preguntándole a Rafael, que Rafael nos estaba contando que existe una ley desde el año 2018, que es una ley general de protección de datos, y es muy interesante porque es una ley que creó nuevas garantías fundamentales para los ciudadanos, pero que sin embargo a partir de la pandemia, y muy particularmente este año, se dictó una ley que es la 13.979, que le llaman Ley Coronavirus, que también exige a las autoridades competentes y particularmente Anvisa y el Ministerio de la Salud a tener una actualización de datos cada 24 horas. Entonces hay
puede generarse un problema porque las actualizaciones no son tan rápidas y hay personas que pueden tener problemas. Le estoy preguntando ahora a Rafael si tiene datos sobre um número de pessoas que han tenido algum tipo de problema respecto a isso. Rafael, desculpa, estou falando muito rápido, viu? Se você não conseguir me entender, por favor, fique à vontade. Eu entendi a pergunta, dados quanto às pessoas que tiveram problemas com as autoridades por causa desses dados, foram infectadas ou não, se estão em casos suspeitos. O Brasil não é o Chile. Aqui a senhora sabe que é diferente, doutora. E aqui não tivemos esse mesmo problema, tanto na parte que eu falei sobre a parte de segregação social, aqui foi bem menor. Aqui, no começo, teve até uma pessoa perto da minha cidade, ela chegou a fugir do hospital achando que ia ser levada para Brasília. Ela fugiu do hospital, achou que ia ser levada, no final não sei onde é que ela foi parar. Mas isso aconteceu, foi casos excepcionais, foi um outro caso de uma pessoa que achou que aconteceria algo ruim com ela por ela estar contaminada. O que aconteceu mais foi problemas relacionados ao serviço de trabalho. Muitas pessoas perderam emprego, outras foram dispensadas. Eu não tenho dados concretos sobre a quantidade de pessoas que sofreram problemas com as autoridades por causa de estarem ou não infectados ou em casos suspeitos. Todavia, o que eu consigo informar pelo meu trabalho e pelo que eu vejo, pelos dados pessoais de estarem ou não infectadas, onde elas mais sofreram e tiveram complicações foi no seu trabalho, no seu emprego, no seu salário. Foi na parte econômica que houve um grande problema. Na parte de segregação social, na parte social, família, as pessoas, os indivíduos, houve um menor problema. Ao meu ver, o problema se tornou mais econômico para essas pessoas do que um problema social. Todavia, por óbvio, tem tanto a parte social quanto econômica. Se tem uma parte econômica, tem uma parte social. Mas esses problemas se repercutiram em perda de emprego, em fechamento de lojas, empresas. Tinha dias que chegava a fechar 1.000 estabelecimentos por dia em São Paulo. É muito estabelecimento. Então, pouco período de tempo. Em junho foi catastrófico a quantidade de estabelecimentos fechados aqui no estado de São Paulo. Do Rio Grande do Sul, diversas lojas, principalmente no centro da cidade, nas rodovias mais movimentadas, diversas lojas foram fechadas. Até na minha cidade aqui, uma cidade menor, aqui foram fechadas algumas lojas. Mas a cidade de Franca, que é a cidade onde eu estudo, avenidas inteiras estavam com lojas para alugar. Muitas lojas foram fechadas, muitas pessoas perderam emprego. A parte da minha cidade aqui do lado é a parte de calçados. Ressaltaram que 20 mil empregos seriam perdidos por causa do começo da pandemia. 20 mil desempregados em uma cidade pequena, em todo o Brasil, é muita gente. É muita gente num país com essa dimensão continental. Portanto, o problema ele se tornou na parte do direito de trabalho, na parte dos contratos, na parte mais do direito trabalhista. Por causa do direito digital, eu não tenho como dizer que houve um problema social, mas sim econômico. Não sei se eu respondi toda a pergunta da doutora Ivete, peço desculpas se eu me prolonguei muito, e muito obrigado novamente pelas considerações. Muy interesante, Rafael, te agradecemos mucho. A ver, creo que todos los países de una u otra forma han tenido serios problemas económicos y sociales por causa de la pandemia. Brasil no es la excepción. Pero interesante, muy interesante lo que nos estás contando, porque el impacto económico lógicamente tiene una consideración social. Rafael nos estaba contando que en ciudades incluso pequeñas, propiamente el estado de São Paulo, que es un estado muy productivo en Brasil, pues llegaron a tener, o sea, ya en un día cerraban las empresas, o sea, estaban cerrando en tiendas, estaban cerrando lugares que emplean personas precisamente por causa de la pandemia y de la imposibilidad de poder laborar normalmente. Y que la parte social fue un problema un poco menor, nos comenta Rafael, pero sin embargo, lógicamente cuando la economía no está bien, eso también permea al ámbito personal y familiar. Entonces, muy interesante, muy interesante, Rafael, muchísimas gracias. Y ahora yo les consulto primero le consulto a Camila. Camila, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Todo muy claro, muy bien. Perfecto, entonces continúo con Larisa y con
con Mariana. Ustedes han comentado respecto a los algoritmos y en verdad uno de los grandes temas con los algoritmos es hasta que quien programa el algoritmo es una persona y la persona tiene sesgos. Todos tenemos sesgos, todos sin excepción. O sea, decir que uno no lo tiene es también no ser franco con uno mismo. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes consideran que, o sea, cómo evitar, más allá de una legislación, no sé si a través de algún código de ética, no sé qué opinan y por eso les consulto, en sus estudios, cómo podríamos evitar o mitigar más bien el riesgo de la incorporación de esos sesgos en la creación de los algoritmos? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? No sé si preciso falar português para fazer a tradução ou ficou claro? Claro. Tá bom. Então, les doy a palavra. Ficou claro. Pensar numa solução para tornar os algoritmos trazer menos riscos para as pessoas é algo que precisa de uma investigação a longo prazo, né? Não tem uma solução ainda presente para a situação de hoje, mas o que se tem, o que se verifica é que a autodeterminação das pessoas fica maculada, fica prejudicada quando o algoritmo determina que tipo de informações, que tipo de gostos, que tipo de tendências e notícias de forma geral, cada pessoa irá consumir, irá absorver. Então, acaba tornando tendencioso as escolhas que aquela pessoa está inserida no ciberespaço, uma vez que ela não tem acesso às informações de uma forma global, mas sim de uma forma determinada pelo algoritmo, que é retroalimentado em cada clique que as pessoas dão na internet. Então, e o que se questiona é a quem isso é interessante, né? Qual é o interesse por trás desse algoritmo determinando que tipo de notícia, que tipo de conteúdo determinadas pessoas irão ter acesso. Provavelmente, exatamente como você mencionou, as pessoas que criaram aquele algoritmo, mas muito mais por trás disso, empresas multinacionais, governos, pessoas que querem que aquele conteúdo chegue a essas pessoas. E isso acaba afetando a democracia, a autodeterminação e toda essa estrutura neutra do ciberespaço. Um grande exemplo que nós podemos mencionar é a Cambridge Analytica, que perfilou dados de pessoas e, a partir disso, criou anúncios para obter ou, por exemplo, melhorar ou intensificar campanhas de determinados políticos, para não aprofundar nesse assunto, mas que é algo bem reconhecido quando se fala de ciberespaço, nesse aspecto de tendências de dados e utilização de inteligência artificial. Eu gostaria também de complementar a fala da Larissa, e eu peço licença para falar em português. A professora Ivete pode complementar alguma coisa depois, muito grata. Que o risco, ele é, de um certo modo, inerente ao algoritmo, ao desenvolvimento da inteligência artificial. O risco é inerente porque são pessoas que estão desenvolvendo aquele algoritmo, aquela inteligência, aquela tecnologia. Então, sempre vai ter um traço de subjetivismo e um viés pessoal do interesse de quem está desenvolvendo. E não só o interesse de quem está desenvolvendo, mas também das empresas que acabam pagando cada vez mais para ter propagandas divulgadas, para ter a sua marca divulgada, e as pessoas não se dão conta do que muitas vezes estão tendo acesso. Então,
o lucro acaba sendo o principal objetivo do desenvolvimento desses algoritmos, principalmente nas redes sociais. E elas são desenvolvidas de uma forma que fazem as pessoas querer cada vez mais se manter acessada, criando uma ideia, uma ilusão de que é gratuito, quando, na verdade, estão sendo consumidores. Eles estão comprando cada vez mais o produto que está sendo divulgado e aparece para a gente sem, às vezes, a gente nem se dá conta. Muitas vezes a gente fala de alguma coisa, pensa em comprar alguma coisa, pesquisa no Google alguma coisa e depois em todas as redes sociais, em todas as mídias, aparece aquela propaganda para a gente. E às vezes a gente nem percebe o quanto a gente está sendo influenciado por essa aparição. E aí a gente pensa que é coincidência e não é. E o nosso artigo, a nossa pesquisa, é justamente desenvolvendo essa questão da liberdade, porque essa liberdade do consumo, ela é aparente, ela não é qualificada como uma liberdade real, em que as pessoas têm o pleno desenvolvimento e a consciência das escolhas que elas estão fazendo. Por isso a importância do estudo da neurociência, do próprio desenvolvimento dos órgãos do sentido, como a gente procurou explicar, para que isso fique claro para as pessoas, porque quando a gente sabe a que tipo de influência a gente está se submetendo, fica mais claro a gente se afastar, né, manter uma distância daquele consumo e avaliar se realmente é isso que a gente quer, se é isso que a gente está buscando, precisando, ou se realmente a gente está sendo influenciado por essa bolha que o algoritmo causa e manipula as pessoas, ela manipula aquela parcela da sociedade. E aí ela vai fazer com que cada vez mais a gente entre em contato com pessoas que tenham interesses similares, que pensam como a gente pensa, que querem as mesmas coisas que a gente quer, e aí vão ficando aquelas bolhas de individualidade. E a própria complexidade da sociedade vai se perdendo ou aumentando, até porque cada uma pensa como quer e vão criando esses nichos de pensamento e a gente vai sendo influenciada e moldada, manipulada por esses meios, sem nem se dar conta. Muitas vezes sem perceber como as empresas manipulam aquela rede social que a pessoa fica lá o tempo inteiro. A gente começa, por exemplo, com o Instagram. A gente olha uma foto, duas fotos, e quando a gente percebe, já está 1 hora rolando foto lá e procurando informações. E aí tem vários outros exemplos de redes que ficam cada vez mais procurando manter as pessoas conectadas para que elas ganhem com isso. O objetivo final sempre é o lucro, é o dinheiro. E em questão de legislação, é muito importante que a gente tenha uma legislação eficiente, eficaz, no combate dessas manipulações, pelo menos a título de esclarecimento, né, enlightening da população que está acessando aquela rede social. E aí é importante também uma responsabilidade dos produtores, né, no caso dos usuários de que estão tendo acesso, e também dos fornecedores de conteúdo, como um código, por exemplo, de consumo, ou até mesmo um código de ética, como a professora Ivete falou, no sentido de, pelo menos, esclarecer, né, deixar claro o que está acontecendo, que aquilo é uma propaganda, que é uma busca pelo consumo, que é influenciável das pessoas, para as pessoas, pelo menos, terem conhecimento do que está acontecendo com elas. E é isso. Muito grata, professora Ivete, pela pergunta. Eu que agradeço, muito interessante lo que las chicas nos están contando, porque efectivamente voy a hacer una traducción breve para englobar todo lo que comentaron ambas, pero efectivamente la autodeterminación de las personas está en un real riesgo, es lo que nos dicen ellas, porque para bien o para mal hay mucha subjetividad, y la subjetividad es un riesgo al que nos enfrentamos todas las personas, ¿no? Y de hecho es interesante porque cuando uno entra a una red social, uno cree que está haciendo algo que es gratuito, pero en el fondo no lo es, porque mientras que las personas, no todos, porque es que me incluyo, a mí me pasa también,
cuando uno visita las redes sociales y uno empieza como a buscar información, inmediatamente hay un algoritmo que está vigilando todo lo que nosotros hacemos, y luego empieza a salir como ventanas de publicidad de cosas que nosotros hemos visto bien en esa misma red social o en Google. Entonces esto hace que de una u otra forma nuestra libertad de consumo no sea realmente real, no podemos hablar exactamente de una real libertad, sino una libertad inducida. O sea, y en estas inducciones el gran problema es la manipulación porque también en la medida que nosotros veamos ciertas y determinadas páginas, inmediatamente el algoritmo y la inteligencia artificial también nos va a arrojar otras páginas que están como consonas con esa misma línea de pensamiento. Entonces, al final esto va generando también problemas sociales importantes porque van separando a las personas por nichos de pensamiento, incluso por formas incluso hasta de pensar. Entonces, con lo cual es muy importante tener una legislación eficiente que aclare tanto a los proveedores como a los consumidores respecto a cuáles son los riesgos del uso de esa red social, de manera que todo el mundo esté claro efectivamente de que cuando uno entra digamos, incluso al internet, uno sepa que de una u otra forma hay alguien que está vigilando. Ese alguien es un robot, es un algoritmo, pero es un ente que nos está haciendo como una especie de, como de un espía que nos está vigilando. Muy interesante, Larisa y Mariana. La verdad que yo no tengo otras preguntas, creo que no tenemos preguntas del público, pero igual le consulto a mi compañera. Camila, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer? Sí, muy interesante ambas presentaciones. Quisiera comentar que esto es muy orwelliano, por así decirlo, el tema de que nos están observando y sabemos que pensamos que nos manejamos en una libertad y realmente, como indican ustedes, la autodeterminación de las personas se ve afectada por este intercambio un poco desigual en el que nosotros creemos que accedemos a mayor información, pero asimismo también entregamos toda nuestra información al mercado. Ojalá sea posible desarrollar esa legislación de forma rápida para poder proteger el derecho individual de las personas, un tema muy, muy interesante que han abordado y que da mucho para pensar. Quería preguntarles si también han pensado sobre el rol de la educación, desde un poquito más desde la educación, cómo se podría abordar este tema desde, me imagino, desde la infancia, cosa de poder prevenir también a la gente ante esta situación. No sé cómo se entrelaza el tema de la educación con el derecho para poder hacer esta defensa de la individualidad. No sé si Beth me puede traducir o si Larissa e Marisa nos entienden. Perfeito. Professora, muito obrigada pela pergunta. O que eu posso dizer é que na nossa lei de proteção de dados cria uma autoridade nacional de proteção de dados, e essa autoridade nacional de proteção de dados tem um papel de criar políticas educacionais, de explicar para a sociedade, de informar a sociedade sobre os riscos, sobre as responsabilidades, sobre os direitos, sobre os fundamentos da própria lei que protegem os titulares dos dados. Acontece que no Brasil a autoridade de proteção de dados, que já era para estar em vigor, já era para ter sido criada há algum tempo atrás, ainda não está efetivamente criada. E isso é um problema porque a LGPD, né, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor antes mesmo da criação da autoridade. E isso acaba dificultando a própria dimensão, conhecimento das pessoas sobre a proteção dos seus direitos, uma vez que, se tivesse a autoridade já constituída, ela poderia estar fazendo essa disseminação de informação sobre o direito de proteção do titular dos dados pessoais. Nesse caso, o que eu posso dizer é que previsão legal
nós temos em relação a isso, de passar uma educação sobre o uso do ciberespaço, sobre o uso dos dados, mas que o obstáculo que nós temos em relação a isso é a não constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, por outro lado, a academia que eu falo no sentido acadêmico do que nós estamos fazendo aqui, é um fator importante nessa disseminação de conteúdo, de informação, de esclarecimento sobre os nossos direitos. Então, o que eu e a Mariana e outras pessoas estamos fazendo quando investigamos, quando nos propomos a pesquisar sobre esse tema, também é dar uma contribuição jurídica e social sobre o assunto. Obrigada. Mais uma vez, também para complementar a resposta, no sentido de que a educação ela está diretamente envolvida no conhecimento. E essa propagação do conhecimento só vai se chegar através de uma educação. No caso de políticas de educação e de conscientização das pessoas, dos usuários, da população em geral. Como a Larissa bem falou, a gente tem na lei brasileira a Lei Geral de Proteção de Dados, né? No caso, a autoridade responsável para fazer essa fiscalização da forma como os dados são tratados, como eles são, né, manejados, mas ela ainda não foi posta em prática. E aí, no caso do conhecimento, a academia tem esse papel importante, as universidades, o debate acadêmico, mas também para a população em geral. As pessoas que não estão no meio acadêmico também têm que ter propagado esse conhecimento para que elas consigam se conscientizar e identificar o que elas estão acontecendo, o que está, né, se passando. E aí, no caso, não só os dados digitais, mas o direito como um todo. É importante esse conhecimento jurídico a um nível mais básico para toda a população, né? Os direitos de cidadania e de a pessoa conhecer os direitos realmente que ela tem, o que é protegido, o âmbito da personalidade de cada um. E mesmo, acho que desde a educação inicial, desde os primeiros momentos da vida, crianças, né, os chicos, em contato com internet, com dispositivos eletrônicos, e essa conscientização tem que ser passada, porque existem vários casos de crianças com dados divulgados na internet, que às vezes os pais não têm conhecimento. Então, é importante para a população em geral, não só para a academia, não só para o direito, mas essas políticas de educação, políticas públicas, acredito que elas têm que ser estendidas à sociedade como um todo. E a autoridade nacional, no caso do Brasil, seria muito importante no sentido de propagar esse conhecimento, de divulgar esses dados, esses direitos, esses cuidados que as pessoas precisam ter nesse trato digital. Muito obrigada. Gracias. Muito obrigada. Todo muy claro. Quisiéramos hacer una pregunta también al señor Rafael. Tenemos una pregunta de Hernán López. Y quizás después las profesoras también nos puedan contestar. La pregunta es más bien general, pero nos dice lo siguiente. Él nos pregunta, ¿cómo ven a los abogados del futuro? En el sentido de hacia dónde podrían especializarse, o de modo general, ¿cómo ven que debieran prepararse los abogados para el futuro? Doutora Camila, a pergunta é para mim? Sí, para você y perfeito. Después pueden contestar las profesoras. Perfeito. Como ver os advogados do futuro em face a esse direito geral, essa Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, são várias novas considerações. Primeiramente, essa lei é nova. O coronavírus é de agora e ele vai se perpetuar por muito tempo ainda. Presumo eu que até o final de 2021, começo de 2022, ainda teremos novas normativas
novas regulamentações. Os cursos de direito, eles, no Brasil, eu considero eles um pouco mais atrasados do que eles deveriam ser. Eu acho que deveria haver uma cadeira de direito digital dentro da maioria dos cursos de direito, mas eles oferecem normalmente cursos de extensão, extensão universitária, mas não é uma cadeira específica de direito digital que deveria ter em cada faculdade. A minha não tem. Várias outras faculdades não têm. O Brasil tem mais de 2.000 cursos de direito, é muito curso, e um ou outro que vai ter direito digital dentro do seu curso, direito desportivo, direito agrário, direito aéreo, são cursos que não tratam esses ramos jurídicos que deveriam ser tratados em prol da sociedade, em prol do melhor entendimento e da melhor defesa do cidadão. O direito digital é uma esfera extremamente importante, com diversas garantias e direitos fundamentais da pessoa humana, em prol de garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, preceituado em nossa Constituição Federal, no nosso artigo 1º, inciso 3º, e o advogado, ele deve saber da melhor forma tratar quais são essas garantias, quais são esses direitos que as pessoas têm em face tanto à Constituição Federal, pelo direito constitucional, quanto pela Lei Geral de Proteção de Dados, pelo direito digital. Por óbvio, eu acho que por agora não teremos uma preparação efetiva desses advogados, principalmente por causa da pandemia. Temos agora esses cursos remotos, temos essas novas faculdades que têm surgido cada vez mais, ou como são chamadas popularmente de faculdade de fundo de quintal, como é chamado aqui. Essas faculdades têm surgido em grande escala, e eu acho que o profissional do futuro, ele não vai ser tão bem preparado quanto o profissional do passado, principalmente pela grande quantidade de informação que temos hoje, pelo mau preparo dos professores e dos cursos, pelo mau preparo do Ministério da Educação e da Cultura e pelo mau preparo dos próprios profissionais em si e do seu caráter, de não querer aprender, de não querer buscar conhecimento e de não querer defender o cidadão e sim a defender o seu próprio interesse, que, como a gente sabe, é bem do nosso povo mesmo, defender os seus próprios interesses individuais e não o próximo. E sim, teremos muitos abusos de direito, não teremos os profissionais bem preparados e teremos muitas repercussões ainda dentro do direito digital, tanto por causa dessa lei, na parte dos advogados, quanto no próprio Poder Judiciário, no STF, no STJ, os nossos tribunais haverá grande repercussão ainda. Espero ter respondido as perguntas da doutora Ivete e da doutora Camila. Agradeço novamente e muito obrigado. Muito obrigado, professor. Larissa, Mariana, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ven a los abogados del futuro? Bom, a perspectiva dos advogados do futuro vai ser completamente revolucionada. Não há mais espaço para uma advocacia nos parâmetros que se tem hoje. A revolução provocada pela internet atinge vários ramos e a advocacia não foge desse impacto. Então, o profissional já formado, ele tem que se atualizar para se manter no mercado, para melhorar sua prestação de serviço e para garantir os direitos do seu cliente. Em relação aos futuros advogados e operadores do direito, o que eu posso dizer é que essa mudança também tem que entrar no plano educacional das universidades para dar um melhor amparato legislativo e de formação para os docentes, para os alunos. Nesse caso, voltando à ideia do advogado, se fala hoje numa advocacia 4.0, uma advocacia que não é mais voltada para o conflito, mas algo mais do litígio, mas algo mais voltado para mediação de conflitos, conciliação, outras formas menos, como eu posso dizer, em vez de ser o litígio em si, mas de uma forma que ambas as partes saiam satisfeitas com o resultado, como a mediação e conciliação. Dentro dessa perspectiva também, a própria Lei Geral de Proteção de Dados requer que o profissional da advocacia saiba implementar, saiba dar
esse suporte para os seus clientes sobre implementação, sobre adequação a essa lei, a essa realidade digital que requer, seja dos riscos e seja dos direitos que o ramo empresarial ou setor público precisa ter conhecimento. E em relação também à Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a figura do encarregado. O encarregado, também conhecido como DPO em outros países, não necessariamente precisa ser do direito, mas muitos advogados têm atuado nesse papel de fazer essa comunicação, essa interligação entre a própria empresa, o próprio titular dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Também o encarregado, ele tem essa função, a nossa lei diz que as empresas têm que dizer quem é o encarregado, porque ele é o principal responsável por fazer essa ligação entre sociedade, entre o titular, empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a figura do advogado, ela não pode parar no tempo, ela não pode se limitar ao que aprendeu na graduação ou a toda a sua trajetória até aqui. Ela mudou e vai sofrer mais mudanças, principalmente com a expansão da inteligência artificial, porque a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto em prol da advocacia, mas também pode provocar certas, como eu posso dizer, deixar pessoas de lado nesse avanço, já que se não conseguir acompanhar, infelizmente, se não conseguir acompanhar essa inovação, essas tecnologias, essas mudanças sociais, como eu disse, a tecnologia ela provocou mudanças culturais e políticas e no aspecto social mesmo. Então, todas essas mudanças, o advogado ele precisa acompanhar, ele precisa estudar e precisa se preparar para esses novos nichos do mercado e não continuar se limitar ao que vê na faculdade ou o que viu na faculdade. Em relação a os advogados do futuro, eu acredito que muito do que a gente já está vivendo vai ser um reflexo disso. Os encontros online, congressos online, monografias de dissertação, então vários trabalhos acadêmicos já estão acontecendo de forma online. E eu acho que isso é o futuro, não tem como a gente fugir do EAD, né, do digital. E eu acredito que na postura do advogado, a gente já tem essa vivência digital. O processo é digital, a grande maioria dos processos são digitais, são online. As audiências com o juiz em diversos âmbitos estão acontecendo online, de forma online. Então, essa parte digital, essa atualização, ela precisa ser feita. No sentido da formação de novos advogados, de novos profissionais, eu acredito que as universidades, né, com as metodologias ativas de educação e com outras formas de conectar essas pessoas, elas vão precisar se reinventar de algum nível, né, de algum modo. E eu acredito que é isso, é a reciclagem do profissional. O direito, ele não vai voltar a ser o que ele era antes, aquela sala de aula com o professor falando e o aluno só ouvindo. Eu acredito que precisa ter essa interação, principalmente no caso das pessoas que querem advogar, porque a formação digital ela vai ser muito importante, ela vai ser central, já é central na nossa sociedade, com a pandemia ainda mais. E é algo necessário, é algo que não vai ter como a gente fugir disso, desviar desse padrão digital. Então, o próprio mercado, a própria lei da economia, vai fazer essa triagem do profissional que está apto a continuar na advocacia digital, online, daquele que ainda está nos moldes antigos. Então, acho que o que importa principalmente é isso, é você estudar, a gente se precaver, novas áreas de atuação estão surgindo, novas áreas de atuação, principalmente dentro do direito digital, da proteção dos dados, da personalidade, e áreas antigas também estão sendo
extintas, tem partes de atuação de advogados que hoje em dia a gente não vê mais com tanta frequência. Então, faz parte da evolução da profissão. Eu acredito que não porque vai ser EAD ou porque vai ser online que vai, né, macular a qualidade, digamos assim, do profissional ou do direito em si. Aqui no Brasil, a gente já tem algumas disciplinas online em diversas universidades, e aí realmente eu acredito que é a busca do profissional, de querer ser o melhor do mercado e se atualizar e continuar estudando e participando, porque as ferramentas tecnológicas, elas não vão ter como, a gente não vai ter como fugir disso. Elas são centrais, né, na nossa profissão, principalmente no direito, principalmente agora como está na pandemia. Então, eu acredito que o futuro é esse, é digital, é online, e a gente vai ter que se reinventar e aprender a trabalhar com essas formas, né, essas novas metodologias, no caso. Muito grata. Muchas gracias, profesoras. Muchas gracias a ustedes. Bien, entonces, la verdad agradecemos. Primero voy a hacerlo en portugués. Nos agradecemos a Rafael, a Larissa, a Mariana pelas apresentações, foram todas muito interessantes. A gente acredita que realmente estamos iniciando uma nova era, totalmente diferente, essa nova normalidade que tanto agora escutamos, mas que estamos vivenciando também. São os novos desafios que a gente tem que enfrentar agora. Mais uma vez, muito obrigada. Tem sido uma tarde muito interessante. Obrigada, Rafael. Obrigada, Larissa. Obrigada, Mariana. Y ahora en español les agradezco a todos su participación. Ha sido muy interesante escuchar todas las ponencias y comentaba que la nueva normalidad es lo que está imperando, son los nuevos desafíos que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante y que ya lo estamos haciendo. Bueno, para muestra, estamos todos online en un congreso internacional. Y con estas palabras yo quiero también agradecer a Camila porque fue mi compañera de mesa el día de hoy. Quiero consultarle a Hernán, que ha sido el coordinador de este Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, si desea dar algunas palabras de cierre. Este congreso llamado Nuevos Paradigmas Filosóficos del Derecho en la era de la Revolución Científica y Tecnológica. No sé si nos va a comentar algo, Hernán. Muchas gracias Ivette por el pase. Lo recibo y aprovecho esta oportunidad para agradecer solamente a las ponentes, a Rafael también por habernos acompañado en esta mesa. Ciertamente nos ilustra y tener esta visión comparada, esta visión también de la región latinoamericana y como dice también Ivette, bueno, aprovechar también estos tiempos de pandemia, este trabajo también, estas plataformas, nosotros también poder hacer uso de todo esto, no solamente enseñarlo, sino que también tomarlo como un insumo más. Así que agradezco enormemente a Camila, a Ivette, a Larissa, a Marian, a Rafael por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias y con esto se cierra esta mesa y despedimos a todos nuestros asistentes virtuales. Chao, chao, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.